Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um problema que afeta muitas pessoas. Sinusite crônica. E aí, né? Como lidar com ela? Já vocês vão saber muito mais. Também ainda, nós vamos falar sobre gagueira. Pois é, amanhã é o Dia Internacional da Gagueira. A gente também vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. E ainda vamos conhecer um projeto da UFAL, que é o projeto Mar à Vista. Já, mais detalhes. Eu conto com você, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação. Ou quem sabe ainda, né, também ainda tem a opção de você nos assistir pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Lembrando também que a gente está lá disponível no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Em todas essas plataformas você também consegue acompanhar os nossos perfis e interagir bastante com a gente. Inclusive estamos te aguardando, tá? Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Seguinte, uma das doenças, né, respiratórias mais ocorrentes é a sinusite crônica, pessoal. É um problema que merece atenção e um cuidado especial, até mesmo para evitar o seu agravamento. Quem está aqui com a gente agora no estúdio, mais uma vez, vai conversar sobre esse tema agora, é o otorrino Renato Ferraz. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Já é de casa. Bom dia, Mara, muito obrigada. Vamos lá falar. Vamos lá falar. Queria começar entendendo o que é a sinusite, hein, Renatinha? É muito importante essa pergunta, porque no nosso dia a dia de otorrino, a gente escuta muitas pessoas, eu tenho sinusite, eu tô com sinusite crônica, e será que isso é verdade, né? Muitas vezes eu até tento entender o que é que a pessoa entende também por sinusite. Então, os seios da face são espaços dentro do nosso crânio, revestidos por mucosa respiratória, ou seja, por tecido respiratório produtor de muco, de secreção, que tem continuidade com o nariz, ou seja, ele drena para o nariz através de alguns ósseos. Ou seja, o nome sinusite pode também ser chamado rinocinusite, porque é muito difícil ter uma infecção ou algum problema dentro dos seios da face que não tenha continuidade com o nariz. Então, basicamente, a sinusite ou rinocinusite é algum processo inflamatório ou infeccioso dos seios da face que pode envolver sintomas nasais também. Tá, e a sinusite crônica significa o quê? Que é algo mais grave? A sinusite, de antemão, a rinocinusite, ela pode ser aguda quando, por exemplo, após um resfriado, aquele resfriado que não melhora, passa uma semana, duas, ele até melhorou um pouco, mas mantém tosse, secreção, dor na face. Mas se durar até 12 semanas é bastante, mas se aquele tratamento que não melhora e você usa outro antibiótico, enfim, mas se dura até 12 semanas, com resolução total dos sintomas, a gente chama isso de sinusite aguda. Sim. Crônica é aquele quadro mais persistente, ou seja, o paciente acaba não melhorando, não respira bem, tem muita secreção, tosse também, mas em geral ele acaba tendo algum problema inflamatório mais crônico, e isso faz aquilo ficar persistente. E até mesmo esses quadros crônicos podem ter o que a gente chama de agudizações, que seria aquela pessoa que vive com sinusite basal, assim, de base, né? Mas em alguns momentos ela pega um resfriado, então ela acaba agudizando aquele problema que ela já tem. Então, basicamente, sinusite crônica é uma pessoa que tem um processo inflamatório e principalmente infeccioso que dura mais de 12 semanas. Esses, então, seriam os tipos de sinusite? Sinusite aguda e a sinusite crônica? A gente poderia definir dessa forma em termos de tempo de duração. Tá. Também pode ter as causas, né, que poderia ser uma sinusite viral, que é o resfriado. Sim. Uma rinocinusite bacteriana, uma rinocinusite alérgica, porque mesmo a rinite alérgica, ela pode ter os sintomas nasais e ter sintomas de dor na face ou de secreção também. Então, esses são os tipos. A sinusite crônica em si, ela pode vir junto ou não do que a gente chama de polipose, que é a presença de pólipos, que são tecidos que nascem normalmente em processos inflamatórios. Sim. Quem tem esse problema acaba tendo um pouco da rinocinusite crônica mais persistente. E existe, mesmo aquelas com polipose ou não, aqueles quadros mais graves ou não. Então, a gente pode ver a sinusite em vários aspectos. Certo.
Tem causas definidas para a sinusite surgir, ela aparecer? Porque tem gente que tem gente que não tem, né? Sim, existem várias causas possíveis. Primeira delas, algum fator anatômico que obstrui ou dificulta essa drenagem. Então, um desvio de septo, por exemplo, Sim. aquela pessoa pode ficar tendo sinusites com frequência. Ou, quando vem uma crise de rinite ou um resfriado, ele demora mais a melhorar e aquela secreção ali parada, estagnada, pode favorecer a proliferação de bactérias. Existem as causas alérgicas persistentes que acabam favorecendo também. Pacientes asmáticos também têm um processo inflamatório exacerbado e algumas doenças que acabam dificultando a drenagem das secreções ou acaba fazendo uma produção de secreção exagerada. Tudo isso pode gerar ou ser causa da sinusite. Tá. E aí, depois, né, dessas causas, eu queria entender mais os sintomas. O que é que vai diferenciar a sinusite, por exemplo, da rinite? Porque aí você falou, né? Tem gente que chega no consultório lá com aquela gripe, com aquele resfriado e já acha que é sinusite. Não é bem assim, né? Isso. Em geral, de forma assim, leiga, de forma popular, a gente chama rinite ou rinite alérgica para quadros mais alérgicos, mais crônicos, persistentes, que tem a ver com mudança da temperatura, Sim. com a presença de ácaro, poeira, coisas nesse sentido. Quando a gente fala em sinusite, a gente quer dizer mais a sinusite bacteriana, que é aquele quadro com secreção purulenta no nariz, ou seja, tipo pus, esverdeada, amarelada, que pode sair pela frente pelo nariz ou pela garganta, pode descer para a garganta, pode dar tosse, pode dar obstrução nasal, dificuldades no olfato, porque está tudo congestionado lá dentro. Então, tudo isso são sintomas de sinusite. Então, normalmente, quando a gente fala de sinusite, a gente está querendo falar de sinusite bacteriana. Certo. A rinite, ela pode levar a uma sinusite ou não? Pode. Qualquer processo inflamatório deixa aquele ambiente mais favorável para uma infecção. Então, a secreção ali parada é um ambiente favorável para a infecção. Então, quem tem rinite, acaba que é uma pessoa que tem mais chance de fazer uma sinusite, com certeza. Tá, eu vou falar agora sobre tratamento, porque tem um Vamos. remedinho que muita gente é viciada nesse remedinho, né? Muitas pessoas mesmo, de verdade, que gostam de sempre estar ali colocando aquele remédio, enfim, tem gente que parece que não vive sem, né? E aí, Renata? Esse remedinho, ele ilude muita gente, principalmente em termos de respiração, porque quando a pessoa tem uma obstrução, ela quer respirar e ela vai fazer tudo para isso. E esse Sim. remédio é o descongestionante. O que é o descongestionante? É aqueles remedinhos que a gente pega só uma gotinha de cada lado e ele abre tudo. É o então suficiente, é vida. né? Dura pouco tempo e depois aquilo volta a obstruir, gerando o que a gente chama efeito rebote e, em geral, a pessoa acaba se viciando nessa medicação, que pode trazer consequências como até mesmo arritmias cardíacas, Nossa. pode gerar uma rinite medicamentosa, ou seja, um processo inflamatório em decorrência da própria medicação. Então, em quadros de sinusite, não é indicado usar, porque a nossa intenção é drenar as secreções. Se Sim. você só desobstrui, você está mantendo ela lá dentro. Então, em termos de tratamento, não só da sinusite, como de qualquer quadro nasosinusal, não é o caso. A gente usa em situações muito específicas. Tá. E falando de tratamento, como você falou, a gente precisa diagnosticar, né, fazer uma avaliação, que em geral é uma avaliação clínica, um exame mesmo físico, e até mesmo a gente faz aquele exame endoscópico, passando uma Sim. fibrazinha dentro do nariz para tentar entender o que é que está acontecendo. Em quadros crônicos, que é o que a gente está falando hoje, em suspeitas de complicação, planejamento cirúrgico, ou algum quadro que não está batendo, a gente pede o exame de imagem, ou seja, raio-x, tomografia, não é para todo mundo, tá? Sim. E precisa ter indicação. E, a partir disso, a gente vai ver a melhor opção de tratamento. Se for um quadro mais alérgico, se é um quadro agudo, se é um quadro crônico, que pode envolver medicação, orientações, lavagem nasal e até mesmo cirurgia. Tá. Em algum momento desse congestionante nasal, ele é indicado? Na Perguntaram sinusite, aqui. na sinusite, não. Mas em situações muito pontuais, a gente pode usar e por tempo determinado. Certo, tá. Você trouxe, né, aqui alguns objetozinhos que podem ajudar quando a gente está naquela crise chata de sinusite? Isso, eu queria falar um pouquinho de prevenção e de tratamento, e que envolve Ótimo. a coisa mais simples do mundo, lavagem nasal com soro. Então, parece até tão simples que não funciona, mas não é o caso. Então, se eu estou falando de secreção que está grossa ali, parada, a gente quer que ela saia. E às vezes a secreção, a gente sente que está dentro, mas você não consegue botar para fora, não Sim. consegue engolir, passa o dia todo naquela briga. Isso. Então, a lavagem ela vai ajudar a carrear as secreções. Existem vários formatos, existem vários sprays hoje em dia e aplicadores. Eu trouxe 2 aqui que eles podem ser feitos em lavagens de alto volume. Você preenche esse recipiente
vai para frente da pia, um pouco mais inclinado, abre a boca e instila no nariz, apertando. Ele vai entrar por um lado, sair pelo outro, a mesma coisa você pode fazer do outro lado e pode fazer mais de uma vez. Com água, Renata? Não, então, idealmente é melhor com soro. E por quê? Porque o soro, ele é uma solução salina, então ele consegue carrear mais facilmente as secreções. A água, ele vai empurrar as secreções, é um fator, mas o próprio soro, por ser mais hipertônico, ele puxa as secreções, então ele facilita essa lavagem, idealmente com soro. Pode então, ser feito. Esse daí é um volume maior, vamos falar assim, né? Um volume maior. Tem gente que não gosta, não se adapta, não consegue. Pode ser com os sprayzinhos também. O que muda é o formato. Você pode aplicar o spray e assoar na pia, porque você aumentou o volume ali da secreção, ou pode aplicar, descer para a garganta, cuspir ou engolir sem problema. Certo. Vem de farmácia? Esse ele vem até com uns sachêzinhos que você coloca e preenche com água, ou você pode preencher com soro. Existem também alguns aplicadores que vendem na internet parecidos, para lavagens de alto volume. Tá certo. A seringa de 20 ml também faz uma função similar. A gente usa muito em paciente pós-operatório, por exemplo, que precisa ficar lavando com certa frequência. Sim. Então, também pode fazer da mesma forma, aplicar e aplicar pelo outro lado. Você falou da solução salina e eu queria passar uma dica de ouro, que pode ser usado soro, mas pode ter um soro caseiro para lavagem nasal. Sim. Que basicamente a receitinha é 1 litro de água, né, filtrada, fervida, enfim, 2 colherzinhas de sobremesa de sal e 1 colherzinha de sobremesa de bicarbonato. Se você fizer dessa forma, você pode usar isso como solução para a lavagem do seu nariz e não apenas água. 1 litro de água, filtrada ou fervida, 2 colheres de sopa de sal e 1 colher de sopa de bicarbonato. Isso Pronto, mesmo. Receitinha super fácil, dá para você também fazer o seu soro para lavagem nasal aí em casa. Nas crianças é mais indicado a seringa? Depende. Criança não é fácil lavar, precisa adaptar desde de pequeno. Sim. A seringa, principalmente essa grande, para criança não é o ideal. A gente pode até usar esse aqui, tem vários vídeos de crianças fazendo, aprendendo a fazer, apertando e saindo. E elas fazem super tranquilo. Em crianças, principalmente muito pequenininhas, a gente usa seringas menores do que 20 ml. Mas depende, existe conta-gotas, sprayzinhos. A forma que funcionar é a forma que vai fazer. Eu dei aqui uma opção diferente que eu tenho visto no consultório que muitas pessoas não conheciam esse tipo de lavagem. Eu achei legal. Muito bom. Você falou sobre prevenção, né? Então fica aquela perguntinha que eu acho que todo mundo está querendo saber. E aí, como é que eu faço, doutora, então, para prevenir a sinusite? Primeiro de tudo, se tem algum sintoma nasal, procura o otorrino, faz uma avaliação e entende o que é que está acontecendo com você. Sim. Porque várias coisas podem prevenir, mas, idealmente, a lavagem nasal é algo muito fácil, prático, não só para quem tem sintomas nasais, mas para todo mundo, que poderia ser adaptado à rotina e a gente pode evitar alguns problemas nasais, incluindo a sinusite. Então, acho que a principal dica é essa. Mas ir no otorrino, fazer exame regularmente se tiver algum sintoma nasal e ver se precisa tratar algo a mais para evitar alguma complicação ou quadro de sinusite crônica. Essa sinusitezinha recorrente, chatinha, que fica ali sempre aparecendo, nada de fazer automedicação, né? Sempre o melhor caminho seria ir para o otorrino mesmo, para que ele faça essa avaliação e dê esse diagnóstico fechado? Isso. Pensando em sinusite por bactéria, que a gente precisa incluir o antibiótico como tratamento, tem 2 problemas em automedicação. O paciente que toma antibiótico numa dosagem diferente, o antibiótico não é ideal para a tua infecção, por um tempo que não é o suficiente, aquilo vai causar um problema ou não vai tratar aquela infecção e vai acabar precisando de outro antibiótico, um perfil de tratamento maior, mascarando algo que a gente não está conseguindo enxergar. Sim. E outro problema é quando a pessoa acaba, além de tomar a medicação por conta, às vezes a gente prescreve mesmo no consultório, a pessoa melhora, que demora uns 2, 3 dias para já melhorar um pouquinho, e a pessoa não toma pelo número de dias prescrito. Já estou boa, vou parar, né? Isso é muito ruim em termos de antibiótico, porque às vezes, principalmente sinusites crônicas, a gente às vezes quando tem aquela agudização que eu falei, precisa tratar por 14 a 21 dias, é muito tempo. Muito tempo. E crônica mesmo, às vezes a gente precisa de tratamentos mais prolongados. Então, assim, tudo bem, você pode até tirar suas dúvidas com o médico, mas só não deixa de tratar pelo número de dias prescrito, porque a chance de precisar tratar com antibiótico mais forte, causar resistência bacteriana e às vezes até não ter tanta opção de antibiótico, precisar internar para tomar um antibiótico na veia, é muito grande. Então, eu recomendo seguir direitinho a prescrição. Olha aí, tá vendo? Vamos escutar a médica. Contatos, redes sociais, quem quiser saber mais informações, como é que pode fazer?
Eu atendo no The Square, atendo também na Med Rádios e na minha rede social. Podem acompanhar que tem vários conteúdos, é doutora Renata Ferraz. Estarei lá esclarecendo o que vocês precisarem. Muito bem, essa é a doutora Renata Ferraz, ela é otorrinolaringologista e falou hoje aqui com a gente um pouquinho sobre sinusite e sinusite crônica, tá? E aí fica sempre aquele conselho, é o básico, mas é sempre o melhor. Procure um médico, tá? Busque ajuda especializada, é sempre o melhor caminho. Obrigada mais uma vez pela presença, tá? Sempre muito bom. Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho comigo, não vai sair daí, ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta.